Meu nome é Patrícia e, aos 34 anos, eu nunca pensei que teria que escolher entre meu filho e minha família. Quando Léo estava prestes a fazer 8 anos, morar com minha mãe parecia um porto seguro depois do meu divórcio. Mas o que aconteceu na noite anterior ao seu aniversário mudou tudo. Minha própria mãe me proibiu de comemorar o aniversário de 8 anos do meu filho, porque os filhos do meu irmão Ricardo não se sentiam especiais o suficiente. Eu nunca imaginei que um bolo de aniversário infantil pudesse separar nossa família. Se você está assistindo a isso enquanto lida com seus próprios dramas familiares, me diga de onde você está vendo e se inscreva para acompanhar nossa jornada de cura após a traição familiar. 2 anos antes de tudo isso acontecer, minha vida havia desmoronado completamente. Meu marido Davi e eu finalizamos nosso divórcio após 10 anos de casamento. Não foi dramático ou escandaloso. Nós simplesmente nos distanciamos, com ele trabalhando 60 horas por semana em seu escritório de advocacia enquanto eu criava nosso filho e trabalhava meio período em uma livraria local. Quando nos separamos, Davi se mudou para o outro lado do país, para Recife, por causa de uma nova posição, me deixando para criar Léo sozinha em uma cidade, São Paulo, onde os custos de moradia estavam disparando. Com a renda limitada do meu emprego e uma pensão alimentícia que mal cobria as despesas escolares de Léo, eu não conseguia mais pagar nosso aluguel. Foi quando minha mãe, Sônia, de 65 anos e recém-viúva, ofereceu sua casa de 4 quartos no subúrbio como uma solução temporária. Na época, parecia uma bênção. A casa onde cresci tinha muito espaço, um bom bairro escolar e minha mãe insistiu que adoraria a companhia. Vai ser bom para o Léo ficar perto da família, ela disse, nos ajudando a mover nossos pertences para os 2 quartos de cima e vai te dar tempo para se reerguer. A casa era uma típica residência de bairro, pintada de bege, com um gramado bem cuidado e fotos de família cobrindo todas as paredes. Meu antigo quarto se tornou o de Léo, e eu fiquei com o quarto de hóspedes do outro lado do corredor. Mamãe manteve seu quarto principal no andar de baixo. O arranjo parecia perfeito, especialmente quando mamãe insistiu que eu contribuísse apenas com uma pequena quantia para as despesas de casa, em vez de um aluguel formal. O que eu não havia considerado totalmente era a frequência com que meu irmão Ricardo, sua esposa Melissa e seus 3 filhos estariam por lá. Ricardo, 38 anos, bem-sucedido no mercado imobiliário, morava a apenas 15 minutos de distância em um condomínio fechado de luxo, com uma casa enorme com piscina e home theater. Seus gêmeos, Lívia e Lucas, tinham 10 anos, e a filha mais nova, Sofia, tinha 6. Eles nos visitavam quase todo fim de semana e na maioria dos feriados, e minha mãe cuidava das crianças várias vezes por semana. Eu sempre soube que Ricardo era o favorito da minha mãe. Quando éramos crianças, ele ganhava as bicicletas mais novas enquanto eu ficava com as usadas. Ele frequentou escola particular enquanto eu fui para a pública. Quando precisei de ajuda com a faculdade, mamãe sugeriu financiamentos, mas ela pagou por toda a educação de Ricardo. Esses padrões continuaram na vida adulta, mas eu tinha aprendido a aceitá-los e seguir em frente. O favoritismo tornou-se mais difícil de ignorar quando Léo e eu nos mudamos para lá. Durante os almoços de domingo, os filhos de Ricardo recebiam sobremesas especiais enquanto Léo ficava com o que sobrava. Quando chegavam os aniversários, os filhos de Ricardo tinham festas elaboradas financiadas por minha mãe, completas com pula-pula e animadores de festa profissionais. No aniversário anterior de Léo, mamãe havia lhe dado um cartão com R$ 20. Seu irmão tem 3 filhos para sustentar. Ela dizia sempre que eu questionava gentilmente as diferenças de tratamento, e Ricardo trabalha tanto para dar uma boa vida a eles. Apesar desses desafios, Léo e eu estabelecemos nossa rotina. Ele era uma criança brilhante, apaixonada por dinossauros e ciências. Aos 7, quase 8 anos, ele sabia nomear dezenas de criaturas pré-históricas e explicar suas dietas e habitats. Seu quarto ficou cheio de desenhos de Triceratops e modelos de Velociraptors que ele montava com kits. Seus olhos brilhantes se iluminavam sempre que ele descobria um novo fato sobre dinossauros, e suas explicações entusiasmadas eram o ponto alto dos meus dias. Léo também era incrivelmente sensível.
Após o divórcio, ele se tornou mais introvertido, muitas vezes preferindo livros a brincar com outras crianças. Ele adorava seus primos, apesar do comportamento às vezes maldoso deles, sempre disposto a compartilhar seus brinquedos ou incluí-los em suas brincadeiras. Eu o observava tentar repetidamente ganhar a aprovação deles, oferecendo suas valiosas miniaturas de dinossauros ou sugerindo jogos que eles pudessem gostar. Eles só precisam de tempo para se acostumar comigo, ele dizia depois que Lívia e Lucas o excluíam de suas atividades. Seu otimismo partia meu coração, especialmente quando eu via como os filhos de Ricardo o tratavam como algo secundário, muito parecido como meu irmão havia me tratado na infância. Eu fazia tudo o que era possível para manter a paz na casa. Quando os filhos de Ricardo quebraram um dos modelos de Léo, eu o substituí discretamente, em vez de criar um problema. Quando mamãe fazia comentários sobre Léo precisar ser menos sensível, eu mudava de assunto em vez de defendê-lo. Eu me convenci de que isso era temporário, que assim que eu economizasse o suficiente para nosso próprio lugar, teríamos nosso próprio espaço e regras. Os primeiros meses morando com mamãe tiveram outros desafios também. Ela frequentemente comentava sobre minha criação, sugerindo que Léo precisava de mais disciplina ou estrutura. Ela reclamava que seus brinquedos de dinossauro ocupavam muito espaço. Ela questionava minhas horas de trabalho, minhas escolhas de amizade e minha decisão de matricular Léo em aulas de arte em vez dos times de esporte dos quais os filhos de Ricardo participavam. Arte não vai ensiná-lo a ser competitivo como Lucas e Lívia, dizia ela. Apesar da clara falta de interesse de Léo em esportes coletivos, meninos precisam endurecer. Apesar de tudo isso, mantive meu foco em economizar dinheiro e criar estabilidade para meu filho. Peguei turnos extras na livraria e comecei um negócio de revisão de textos online paralelamente. Eu estava progredindo em direção à independência financeira, mesmo que fosse mais lento do que eu esperava. Léo e eu criamos nossas próprias tradições e momentos especiais, muitas vezes escapando para museus locais ou para a biblioteca quando a casa ficava tensa demais. Eu realmente acreditava que poderíamos fazer funcionar até estarmos prontos para nos mudar. Eu nunca imaginei que uma simples festa de aniversário se tornaria o ponto de ruptura que mudaria tudo sobre nosso relacionamento com minha família. À medida que fevereiro se aproximava, Léo ficava cada vez mais animado com seu aniversário. Uma noite, enquanto eu o colocava na cama, cercado por sua coleção de dinossauros e roupa de cama com tema espacial, ele compartilhou seu desejo de aniversário comigo. Mãe, posso ter uma festa de dinossauro no meu aniversário? Nada grande, só com os primos e talvez 2 amigos da escola, ele pediu, com os olhos brilhando de esperança, e talvez um bolo de chocolate com decoração de dinossauro. Meu coração se encheu. Seu pedido era tão modesto em comparação com as celebrações elaboradas que os filhos do meu irmão desfrutavam. Lívia e Lucas tiveram uma festa com tema de carnaval em seu 10º aniversário, completa com artistas contratados e bolos personalizados que custaram centenas de reais. O 6º aniversário de Sofia incluía um castelo inflável de princesa e pintura facial profissional. Claro que podemos, querido. Faremos a melhor festa de dinossauros de todas, prometi, já calculando mentalmente o que eu poderia pagar com meu orçamento apertado. No dia seguinte, comecei a planejar. Separei R$ 150, uma parte significativa das minhas economias, mas valia a pena para ver Léo feliz. Comprei pratos, copos e decorações com tema de dinossauro em uma loja de variedades. Encontrei uma forma de bolo de dinossauro em um brechó e pratiquei fazer o bolo de chocolate perfeito do zero para economizar dinheiro. Léo ajudou em cada etapa, seu entusiasmo era contagiante. Passamos noites cortando pegadas de dinossauro de papel para criar uma trilha pela casa. Fizemos biscoitos de fóssil, simples como lembrancinhas. Ele escreveu cuidadosamente os convites para seus primos e 2 amigos de sua classe. Você acha que a Lívia, o Lucas e a Sofia vão gostar dos jogos que eu escolhi? Ele perguntou enquanto criava pistas para a caça aos ovos de dinossauro. Eu me certifiquei de incluir jogos que eles gostam também, não apenas coisas de dinossauro. Sua consideração quase me levou às lágrimas. Mesmo aos 7 anos, ele estava constantemente considerando os outros, uma característica que nem meu irmão nem seus filhos pareciam possuir.
Os primeiros sinais de problema apareceram 3 semanas antes da festa planejada. Eu estava na cozinha com mamãe, mostrando a ela as modestas decorações que havíamos comprado, quando ela franziu a testa. Você tem certeza que quer fazer isso aqui? Os filhos de Ricardo podem se sentir mal vendo Léo receber atenção, disse ela, examinando um pacote de guardanapos de dinossauro com uma expressão de desgosto. É apenas uma pequena comemoração, mãe, expliquei. Léo raramente pede alguma coisa. Seus primos já tiveram festas muito maiores aqui antes. Ela apertou os lábios. Sim, mas o Ricardo paga por essas coisas e seus filhos têm certas expectativas. Léo deveria entender que as coisas são diferentes para ele. O comentário doeu, mas eu ignorei. Todas as crianças merecem comemorar seus aniversários. Estamos fazendo algo simples e eu estou pagando por tudo. A tensão aumentou quando Ricardo, Melissa e seus filhos vieram para o almoço de domingo, 2 semanas antes da festa. Léo, animado, mostrou aos primos os convites de dinossauro que ele havia feito para eles. Uma festa de dinossauro? Isso é para bebês, zombou Lucas, embora fosse apenas 2 anos mais velho que Léo. Eu acho dinossauros legais, respondeu Léo, sem se abalar. Vai ter jogos, bolo e biscoitos de fóssil. Sofia, que geralmente seguia a liderança de seus irmãos mais velhos, pareceu interessada até que Lívia a puxou para longe. Nós provavelmente nem vamos. Temos coisas importantes para fazer, certo, mãe? Melissa deu um sorriso forçado. Veremos. Estamos muito ocupados com o futebol e o balé naquele fim de semana. Durante todo o almoço, Ricardo fez comentários sobre estabelecer expectativas adequadas e entender a realidade financeira. Cada farpa era uma crítica velada aos meus planos para a festa. Mamãe balançava a cabeça, concordando com tudo o que ele dizia, ocasionalmente me lançando um olhar de desaprovação. Depois que as crianças foram brincar no andar de cima, Ricardo se inclinou sobre a mesa. Sabe, Patrícia, você não deveria tentar competir com as nossas festas. Isso só prepara o Léo para a decepção quando ele vir como são as comemorações de verdade. Eu não estou competindo com ninguém, respondi calmamente. Estou apenas dando ao meu filho uma festa de aniversário, como qualquer pai ou mãe faria. Bem, meus filhos já estão reclamando sobre isso, acrescentou Melissa. Eles não entendem porque Léo recebe tratamento especial quando ele mora aqui de graça. Eu quase engasguei com a minha água. Tratamento especial? Seus filhos tiveram várias festas aqui, todas muito mais caras do que a que estou planejando. Isso é diferente, interrompeu minha mãe. Ricardo trabalha duro para proporcionar essas coisas. Você deveria se concentrar em se reerguer em vez de dar festas. A conversa mudou quando Ricardo começou a discutir suas recentes férias em Fernando de Noronha, mas o estrago estava feito. A mensagem era clara. A modesta celebração de Léo era, de alguma forma, uma afronta à família do meu irmão e ao status deles. Nos dias seguintes, os comentários continuaram. Mamãe questionou cada aspecto dos planos da festa. Era necessário ter decorações? Léo não poderia apenas ter um jantar especial em vez de uma festa inteira? E se nós apenas o levássemos ao cinema? Uma semana antes da festa, ouvi os filhos de Ricardo reclamando com minha mãe durante a visita deles depois da escola. Não é justo que o Léo ganhe uma festa, choramingou Lívia. Nós não temos uma festa há 3 meses inteiros. E ele não para de falar sobre aqueles dinossauros estúpidos, acrescentou Lucas. Ninguém se importa com a festa dele. Em vez de corrigi-los ou explicar que todos merecem comemorar seu aniversário, minha mãe ofereceu-lhes sorvete e prometeu uma ida especial ao shopping naquele fim de semana. Léo fingia não notar a tensão crescente, mas eu vi como ele ficava mais quieto quando seus primos estavam por perto. Ele parou de mencionar seu aniversário na frente deles. Uma noite, eu o encontrei removendo algumas das pegadas de dinossauro de papel que ele havia colocado no corredor. Estou apenas tornando-as menos visíveis, explicou ele quando perguntei o porquê, para não incomodar a vovó ou os primos. Na noite anterior ao aniversário de Léo, eu assei seu bolo de dinossauro depois que ele foi para a cama. Eu queria que fosse uma surpresa. A cozinha se encheu com o cheiro quente de chocolate enquanto eu seguia cuidadosamente a receita, determinada a tornar pelo menos essa parte de seu aniversário especial. Eu tinha acabado de aplicar a cobertura verde quando minha mãe entrou na cozinha, seguida por Ricardo e Melissa. Eles tinham vindo tomar um café depois de deixar as crianças em um evento de noite do pijama. O que aconteceu a seguir mudaria tudo.
O bolo estava esfriando no balcão. Um modesto, mas amorosamente feito. Formato de dinossauro coberto de glacê verde com espinhos de gotas de chocolate. Eu tinha acabado de escrever Feliz 8º aniversário, Léo, quando minha mãe pigarreou dramaticamente. Patrícia, precisamos conversar sobre essa festa de amanhã, disse ela, sua voz excepcionalmente firme. Ricardo e Melissa estavam atrás dela de braços cruzados, criando uma frente unida contra mim. Houve uma mudança de planos. Eu larguei o tubo de cobertura. O que você quer dizer? Os filhos de Ricardo estão muito chateados com o fato de Léo ter uma festa de aniversário, explicou minha mãe, como se discutisse algo completamente razoável. Eles acham injusto, já que não terão outra festa até o verão. Acho que precisamos considerar os sentimentos deles. Eu a encarei, incrédula. Mãe, é só uma festinha para o aniversário do Léo. Toda criança merece comemorar. A questão, interrompeu Ricardo, dando um passo à frente, é que nossos filhos estão se sentindo ofuscados. Eles frequentam esta casa também, vários dias por semana. Este espaço é tanto deles quanto de Léo. Na verdade, Léo e eu moramos aqui em tempo integral. Contrapus, sentindo meu coração acelerar. Seus filhos têm múltiplas comemorações ao longo do ano. Léo está pedindo uma pequena festa. Melissa suspirou dramaticamente. Você simplesmente não entende como é ter 3 filhos. Eles percebem tudo e sentem as coisas profundamente. Lívia estava chorando ontem por causa dessa festa. Sinto muito que ela esteja chateada, mas isso parece uma oportunidade de ensiná-los a ficar felizes pelos outros. Sugeri, tentando manter a calma. O rosto da minha mãe endureceu. Eu tomei minha decisão, Patrícia. Acho que você precisa cancelar a festa. Você pode levar Léo a algum lugar. Talvez aquele museu de dinossauros que ele gosta. Mas ter uma festa aqui amanhã vai chatear demais os filhos de Ricardo. Senti como se tivesse levado um tapa. Você quer que eu cancele a festa de aniversário do meu filho na noite anterior, depois que ele esperou por isso por semanas? Não é como se ele nunca tivesse tido um aniversário antes, disse Ricardo com desdém. E, francamente, com a sua situação, talvez ensiná-lo a ter expectativas mais modestas fosse uma boa lição de maternidade. A condescendência em seu tom fez minhas mãos tremerem. Minha situação? Você quer dizer ser uma mãe solteira fazendo tudo o que posso pelo meu filho? O mesmo filho que é ignorado em favor dos seus filhos a cada oportunidade? Agora você está sendo dramática, disse Melissa revirando os olhos. Nossos filhos apenas têm certos padrões. Eles estão acostumados com as coisas sendo feitas corretamente. E o que Léo quer não importa. Eu perguntei, minha voz subindo apesar dos meus esforços para manter a calma. Ele é uma criança também. Ele merece consideração. Minha mãe se interpôs entre nós, sua expressão inflexível. Esta é a minha casa, Patrícia. Eu deixei você ficar aqui para te ajudar, mas isso não significa que você pode perturbar a harmonia. Os filhos de Ricardo estão muito sensíveis agora, e eu não vou permitir que eles fiquem chateados. E quanto a Léo ficar chateado? Ele está planejando isso há semanas. Eu podia sentir as lágrimas ameaçando, mas me recusei a deixá-las cair. Léo precisa aprender que a vida às vezes não é justa, disse Ricardo, dando de ombros. Talvez se você tivesse se esforçado mais depois do divórcio, não estaria nessa posição. Antes que eu pudesse responder, ouvi um pequeno suspiro vindo da porta. Léo estava lá, em seu pijama de dinossauro, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele tinha claramente ouvido tudo. Não vai ter festa? Ele perguntou com uma vozinha que partiu meu coração. Eu me movi para ele imediatamente. Léo, querido, veja o que você fez agora? Minha mãe sibilou. Você o chateou por transformar isso em um problema. Eu me ajoelhei na frente do meu filho, ignorando os outros. Léo, estamos apenas tendo uma discussão. Mas Ricardo não havia terminado. Escuta, campeão. A coisa é, meus filhos estão se sentindo tristes com a sua festa. E como a vovó cuida tanto deles, precisamos pensar nos sentimentos deles também. Você não acha isso justo? Léo olhou para o tio, depois para a avó. Mas é o meu aniversário, disse ele simplesmente, a confusão estampada em seu rosto. Sim, mas você mora aqui de graça, acrescentou Melissa, como se falasse com uma criança muito mais nova. Então, às vezes você tem que fazer sacrifícios. Nossos filhos têm que sacrificar a sala de brinquedos deles quando vocês estão aqui. Eu me levantei, me colocando entre aqueles adultos e meu filho. Já chega. Léo, volte para uma cama, querido. Eu subo em 1 minuto.
Depois que ele saiu, relutantemente, virei-me para minha família. Uma década de raiva reprimida finalmente transbordando. Como vocês ousam falar com ele desse jeito? Ele é uma criança que estava inanimada com seu aniversário. O que há de errado com vocês? Não use esse tom na minha casa, advertiu minha mãe. O fato é que eu decidi. Não haverá festa aqui amanhã. Se você não pode aceitar isso, não sei o que te dizer. Ricardo deu um leve sorriso de escárnio. Não é como se ele fosse se lembrar desse aniversário de qualquer maneira. Crianças têm tantos. Algo dentro de mim quebrou com sua crueldade casual. É isso, é realmente isso. Passei minha vida inteira aceitando ser a segunda opção depois do Ricardo. Eu vi você favorecer os filhos dele em detrimento do meu desde que Léo nasceu. Mas eu não vou deixar você estragar o aniversário dele e fazê-lo sentir que não merece ser comemorado. Agora você está exagerando, disse minha mãe. Ninguém está dizendo que ele não pode ser comemorado. Apenas não com uma festa aqui que vai chatear as outras crianças. Então, sua resposta final é não para a festa do Léo amanhã nesta casa? Eu perguntei querendo clareza total. Isso mesmo, ela confirmou. Sem festa, você precisa encontrar uma alternativa. Então não estaremos aqui amanhã, eu disse, surpreendendo até a mim mesma com a calma da minha voz. O que isso significa? Ricardo perguntou, franzindo a testa. Significa que Léo e eu vamos embora esta noite. A decisão se cristalizou em minha mente enquanto eu falava as palavras. Não vamos ficar onde ele é tratado como um membro de segunda classe da família. Não seja ridícula. Minha mãe zombou. Para onde você iria? Você não tem como pagar por outro lugar. Eu vou dar um jeito, eu disse, já calculando mentalmente nossas opções. Mas não vamos ficar mais uma noite. Quando me virei para sair da cozinha, Ricardo gritou atrás de mim. É exatamente por isso que o Davi te deixou. Sabe, você sempre torna tudo tão dramático. Apenas cancele a droga da festa e supere isso. Eu não respondi. Em vez disso, subi para confortar meu filho e começar a fazer as malas. A sorte estava lançada e não havia como voltar atrás. Encontrei Léo sentado em sua cama, agarrado ao seu bicho de pelúcia favorito, um triceratops. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Quando entrei, ele rapidamente as limpou, tentando parecer corajoso. Eles estão certos, mãe. Eu não deveria ter uma festa de aniversário porque moro na casa da vovó? Sua voz tremeu levemente, partindo meu coração mais uma vez. Sentei-me ao lado dele, puxando-o para um abraço apertado. Não, querido, eles estão absolutamente errados. Toda criança merece comemorar seu aniversário, incluindo você, especialmente você. Então por que a vovó disse não? Ele perguntou, a confusão evidente em seus olhos avermelhados. Respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Às vezes, os adultos não tomam decisões justas. Mas sabe de uma coisa? Não temos que aceitar tratamento injusto. É por isso que vamos sair esta noite. Seus olhos se arregalaram. Sair? Para onde vamos? Primeiro para um hotel e depois vamos descobrir. Expliquei, projetando mais confiança do que sentia. Mas eu te prometo uma coisa. Onde quer que estejamos amanhã, vamos comemorar seu aniversário direito. Léo olhou ao redor de seu quarto para os pôsteres de dinossauros e livros que tínhamos arrumado com tanto cuidado. E todas as minhas coisas. Vamos levar o que é importante esta noite e voltar para buscar o resto mais tarde, assegurei-lhe. Arrume sua mochila com suas coisas favoritas e eu cuido do resto. Enquanto Léo selecionava cuidadosamente seus bens mais preciosos, peguei nossas malas e comecei a tarefa surreal de embalar nossos pertences essenciais. Às 22h30 da noite, peguei nossos documentos importantes, remédios, roupas suficientes para vários dias e o material escolar de Léo. Transferi a maior parte das minhas economias para uma nova conta bancária usando meu celular, sabendo que minha mãe tinha acesso à minha conta regular como signatária de backup. Enquanto fazia as malas, minha mãe apareceu na porta, sua expressão mudando de raiva para descrença enquanto me observava encher as malas. Você não pode estar falando sério, Patrícia. Para onde você vai? Como vai pagar por isso? Você está sendo completamente irracional por causa de uma festa de aniversário infantil. Continuei arrumando as malas, sem olhar para ela. Não se trata apenas de uma festa, mãe. Trata-se de anos tratando Léo como menos importante que os filhos de Ricardo. Trata-se de você, mais uma vez, escolher meu irmão em vez de mim e agora em vez do meu filho. Isso não é verdade, ela protestou fracamente.
Eu amo o Léo. Eu só preciso considerar os sentimentos de todos. Todos, exceto os de Léo, aparentemente. Fechei o zíper da mala com um gesto final. Estamos saindo agora. Ricardo apareceu atrás da minha mãe, parecendo ao mesmo tempo presunçoso e irritado. Você está seriamente fazendo isso, desalojando seu filho no meio da noite porque você não conseguiu o que queria sobre uma festa. Eu finalmente me virei para encará-los. Não, estou mostrando ao meu filho que ele merece respeito e consideração. Estou ensinando a ele a não aceitar ser tratado como menos importante que os outros. Essa é a lição aqui. Enquanto eu carregava nossas malas escada abaixo, com Léo me seguindo com sua mochila e o brinquedo de dinossauro, a compostura da minha mãe finalmente quebrou. Patrícia, por favor, está tarde. Fiquem esta noite e podemos discutir isso amanhã. Tenho certeza de que podemos resolver algo. Ela implorou, de repente percebendo que eu estava realmente indo embora. Não há nada para discutir. Você fez sua escolha e agora estou fazendo a minha. Abri a porta da frente, conduzindo Léo para o meu carro. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo espelho retrovisor e vi minha mãe parada na porta, Ricardo ao lado dela, com o braço em volta dos ombros dela. Naquele momento, apesar da incerteza à frente, eu sabia que tínhamos tomado a decisão certa. Fizemos check-in em um hotel modesto a 20 minutos de distância, um daqueles apart-hotéis com pequenas cozinhas. Era quase meia-noite quando nos instalamos. Léo, exausto pela turbulência emocional, adormeceu quase imediatamente. Sentei-me ao lado de sua cama, observando-o dormir e me perguntando como iríamos dar conta, mas sentindo-me estranhamente livre. Meu telefone vibrava continuamente com mensagens de texto da minha mãe, alternando entre tentativas de culpa e tentativas de minimizar o que havia lhe acontecido. Você está exagerando. Pense no que você está fazendo com Léo. Ricardo não quis dizer nada com aquilo. Volte para casa e conversaremos. Silenciei o telefone e programei um alarme para bem cedo. Não importava o que acontecesse, Léo teria algum tipo de comemoração de aniversário amanhã. Quando a manhã chegou, saí de fininho, enquanto Léo ainda dormia para visitar uma padaria próxima que abria cedo. Expliquei nossa situação para a gentil senhora atrás do balcão, que se apressou em criar um bolo temático de dinossauro pequeno, mas bonito, em apenas 1 hora. Também comprei balões e uma faixa de aniversário em uma loja de conveniência. Quando Léo acordou, eu havia transformado nosso quarto de hotel em um modesto espaço de celebração. O bolo estava sobre a pequena mesa, cercado pelas decorações que conseguimos trazer e pelas novas adições. Feliz aniversário, meu menino corajoso, eu disse, enquanto seus olhos se arregalavam com a surpresa. Você fez tudo isso por mim? Ele perguntou, absorvendo a cena com admiração. Claro que fiz. Seu aniversário é importante e você também é. Entreguei a ele o pequeno pacote embrulhado que eu havia escondido em minha mala semanas antes, uma enciclopédia especial de dinossauros que ele estava de olho. Passamos a manhã comemorando do nosso jeito. Comemos bolo no café da manhã, assistimos a documentários sobre dinossauros na TV do hotel e fizemos uma lista de todas as coisas que queríamos em nossa nova vida. Apesar de tudo, Léo parecia mais leve, como se um peso que eu nem percebia que ele carregava tivesse sido tirado. Eu gosto mais quando somos só nós dois, ele confessou enquanto lambia a cobertura do garfo. Ninguém zombando dos meus dinossauros ou dizendo coisas ruins. Sua simples observação validou tudo o que eu havia feito. Não se tratava apenas de uma festa de aniversário. Tratava-se de criar um ambiente seguro e de apoio para meu filho. Mais tarde naquele dia, minha amiga Maria ligou, tendo recebido minha breve explicação por mensagem de texto da situação. Sem hesitar, ela ofereceu seu quarto de hóspedes até que pudéssemos encontrar uma solução permanente. Fique o tempo que precisar, ela insistiu. Tenho muito espaço e meus filhos adorariam ter o Léo por perto. Naquela tarde, nos mudamos para a confortável casa de Maria, onde seus filhos receberam Léo com um cartão de aniversário feito à mão e um entusiasmo genuíno por seu conhecimento sobre dinossauros. O contraste entre a recepção deles e o tratamento de seus primos era gritante e revelador. Enquanto isso, meu telefone continuava a se encher de mensagens. Ricardo agora havia se juntado à campanha, seus textos mais diretamente acusatórios. Parabéns por arruinar a saúde da mamãe com seu drama, dizia um. Ela passou a noite toda acordada, preocupada com seu chilique estúpido. Você sempre tem que fazer tudo ser sobre você, dizia outro. Agora meus filhos estão chateados, pensando que causaram isso.
Respondi apenas à minha mãe com uma mensagem simples. Léo e eu estamos seguros. Precisamos de um tempo e espaço. Entrarei em contato quando estiver pronta para conversar. Então, silenciei a conversa e me concentrei em ajudar Léo a se adaptar ao nosso novo lar temporário. Estávamos recomeçando com incerteza, mas também com um recém-descoberto senso de dignidade e autoestima que ninguém poderia tirar de nós. O primeiro mês depois de sair da casa da minha mãe foi admitidamente desafiador. A generosidade de Maria nos deu abrigo, mas eu sabia que não poderíamos abusar indefinidamente. Passei cada momento livre procurando apartamentos acessíveis enquanto pegava trabalhos adicionais de revisão online para complementar minha renda da livraria. Léo teve que mudar de escola no meio do ano, já que Maria morava em um bairro diferente. A transição foi difícil para ele, especialmente vindo logo após o drama do aniversário e a mudança repentina. Ele ficou mais quieto, menos animado com seus dinossauros e lutou para se conectar com seus novos colegas. Sinto falta da minha antiga escola. Ele confessou uma noite enquanto eu o colocava na cama de hóspedes. O João e o Miguel iam à minha festa. Agora eles provavelmente pensam que eu não os queria lá. Entrei em contato com sua antiga professora, que ajudou a facilitar uma chamada de vídeo entre Léo e seus antigos amigos. Ver seus rostos familiares e ouvi-los perguntar sobre sua coleção de dinossauros trouxe seu sorriso de volta, pelo menos temporariamente. Enquanto isso, minha mãe continuava sua campanha para minimizar o que havia acontecido. Suas mensagens evoluíram de acusatórias para barganhas. O Ricardo estava apenas tendo um dia ruim. Ela escreveu 2 semanas depois que saímos. Você sabe como ele fica quando está estressado com o trabalho. Não podemos simplesmente superar isso? O próprio Ricardo nunca se desculpou, em vez disso, insistiu em me culpar por separar a família e virar Léo contra seus primos. Melissa enviava mensagens passivo-agressivas, sugerindo que Léo poderia voltar para brincar se aprendesse a ser mais sensível aos sentimentos dos filhos deles. Eu mantive contato mínimo, respondendo apenas para confirmar que estávamos seguros e para marcar a coleta do restante de nossos pertences. Quando voltei a casa com o marido de Maria, Daniel, para ajudar a mover nossas coisas, minha mãe agiu como se estivéssemos simplesmente nos reorganizando, em vez de nos mudarmos permanentemente. Vou manter o quarto de Léo do jeito que ele gosta, disse ela, observando enquanto embalávamos sua coleção de dinossauros e livros, para quando vocês dois recuperarem o juízo. Mãe, não vamos voltar, afirmei com firmeza. Esta não é uma situação temporária. Seu rosto se contraiu momentaneamente antes de endurecer novamente. Tudo isso é tão desnecessário. Uma festa cancelada e você joga fora tudo o que fizemos por você. Eu escolhi não me envolver com sua versão revisada dos eventos. Naquela noite, havíamos recuperado tudo o que importava, fechando aquele capítulo de nossas vidas. No final do 2º mês, eu havia economizado o suficiente para o depósito de segurança de um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro modesto, mas seguro. Não era chique, com sua cozinha desatualizada e carpete gasto, mas era nosso. Léo ajudou a escolher as cores da tinta para seu novo quarto. Um azul alegre que combinava com o céu em seu pôster de paisagem de dinossauros. Posso colocar minhas pegadas de dinossauro no chão aqui? Ele perguntou enquanto nos mudávamos. Ninguém pode nos dizer para não fazer isso agora, certo? Isso mesmo, querido. Esta é a nossa casa, nossas regras. Afirmei, percebendo o quão limitado ele havia se sentido na casa da minha mãe. Comemoramos nossa primeira noite com pizza no chão, já que ainda não tínhamos móveis, rindo enquanto fazíamos planos para cada cômodo. Eu havia encontrado uma mesa de jantar e cadeiras de segunda mão, e Maria doou um futon para nossa pequena sala de estar. Lentamente, acumulamos o necessário, peça por peça. À medida que nossa nova vida tomava forma, notei mudanças graduais em Léo. A criança quieta e hesitante que havia deixado a casa de sua avó começou a ressurgir como o menino entusiasta amante de dinossauros que eu conhecia. Ele começou a trazer amigos de sua nova escola para casa, não mais com medo de que seus interesses fossem zombados ou que seu espaço fosse invadido por familiares desaprovadores. No 3º mês, recebi uma promoção na livraria para subgerente, trazendo um aumento salarial modesto, mas bem-vindo. Meu negócio de revisão online também estava crescendo firmemente, com clientes recorrentes e críticas positivas construindo minha reputação.
Pela primeira vez, desde o divórcio, senti-me financeiramente estável, mesmo que não estivéssemos vivendo luxuosamente. Léo continuou a se adaptar à sua nova escola, eventualmente entrando para o clube de ciências, onde seu conhecimento sobre dinossauros lhe rendeu respeito de colegas e professores. Ele ainda tinha momentos de tristeza sobre o rompimento da família, ocasionalmente perguntando por que sua avó havia escolhido seus primos em vez dele, mas essas perguntas se tornaram menos frequentes à medida que nossas novas rotinas se solidificavam. "Você acha que a vovó ainda me ama?" Ele perguntou uma noite, 6 meses depois que nos mudamos. "Eu acho que a vovó te ama, mas nem sempre sabe como demonstrar isso de forma justa", respondi honestamente. "Às vezes, os adultos também cometem erros." "Como o tio Ricardo?" ele perguntou. "Sim, como o tio Ricardo. Mas os erros deles não são sua culpa, e você merece ser celebrado e amado exatamente como você é." Com o passar dos meses, nosso contato com minha mãe e a família do meu irmão diminuiu naturalmente. Minha mãe ligava ocasionalmente, geralmente para relatar alguma conquista dos filhos de Ricardo, ou para fazer comentários velados sobre como Léo estava perdendo os eventos familiares. Eu mantinha essas conversas breves e redirecionava quando ela tentava sugerir que voltássemos para feriados ou ocasiões especiais. "Estamos criando nossas próprias tradições agora", eu explicava, recusando seus convites cada vez mais sem entusiasmo. Ricardo raramente entrava em contato diretamente, exceto para reclamar quando minha mãe parecia triste ou para me culpar por continuar punindo a todos ao manter minha distância. Comecei a perceber como a dinâmica familiar sempre girou em torno de manter Ricardo feliz, com todos os outros esperando ajustar suas necessidades e sentimentos de acordo. Era um padrão que eu estava determinada a quebrar, pelo bem de Léo e pelo meu próprio. Quando o outono chegou, quase 6 meses após nossa partida à meia-noite, havíamos criado uma vida confortável em nosso pequeno apartamento. O quarto de Léo era um refúgio de dinossauros, com modelos que ele havia construído orgulhosamente exibidos nas prateleiras, livros organizados por período pré-histórico e as pegadas de dinossauro que ele havia feito levando de sua cama até a porta. Ele havia feito 3 amigos próximos na escola e se juntou a um clube de paleontologia de fim de semana no Museu de História Natural. Eu havia me estabelecido totalmente em meu papel de gerência na livraria e tinha clientes de revisão suficientes para considerar reduzir minhas horas lá eventualmente. Eu até comecei a namorar novamente, conhecendo um gentil professor de geologia chamado Tomás, através de um evento da livraria. A ironia de sua profissão torná-lo um sucesso instantâneo com Léo não passou despercebida por mim. Uma noite, enquanto Léo e eu voltávamos para casa do ponto de ônibus, ele de repente pegou minha mão, algo que ele vinha fazendo menos à medida que se tornava mais independente. "Mãe", ele disse, olhando para mim com olhos sérios, "estou muito feliz por termos saído da casa da vovó, mesmo que tenha sido difícil no começo." Apertei sua mão gentilmente. "Eu também, querido. Às vezes, as decisões mais difíceis levam às melhores mudanças." "Eu não me sinto mais como um segredo", ele continuou, surpreendendo-me com sua percepção. "Na casa da vovó, eu sempre tentava ficar quieto e não ocupar espaço por causa da Lívia, do Lucas e da Sofia. Agora eu posso ser apenas eu." Suas palavras confirmaram o que eu suspeitava, mas não conseguia articular completamente. O custo emocional de viver onde ele era constantemente comparado e considerado inferior o havia afetado mais profundamente do que eu imaginava. Nosso novo começo não tinha sido apenas necessário. Tinha sido transformador para nós dois. À medida que o 9º aniversário de Léo se aproximava, comecei a planejar uma comemoração adequada, determinada a fazer dela tudo o que seu 8º aniversário deveria ter sido. Mal sabia eu que essa ocasião traria nosso conflito familiar ao ponto de partida de maneiras que eu nunca antecipei. À medida que janeiro se transformava em fevereiro, Léo começou a contagem regressiva para seu 9º aniversário com uma excitação sem precedentes. Diferente do ano anterior, quando ele moderou suas expectativas para evitar decepcionar seus primos, ele agora compartilhava livremente suas esperanças para sua festa temática de dinossauros. "Podemos convidar todo o meu clube de ciências este ano e talvez ter jogos de escavação de fósseis?" Ele perguntou uma noite, enquanto me ajudava a preparar o jantar em nossa pequena, mas aconchegante cozinha. A mãe do Caio disse que poderia ajudar se você precisar de adultos extras. Seu entusiasmo era contagiante
e eu me vi ansiosa para criar a celebração que ele merecia. Com minha situação financeira melhorada, eu podia me dar ao luxo de fazer mais do que no ano anterior, embora ainda nada extravagante para os padrões do meu irmão. Absolutamente. Vamos fazer uma lista de tudo o que você quer incluir. Incentivei, maravilhada com o quão mais confiante ele havia se tornado em expressar seus desejos. Passamos noites planejando a festa perfeita de paleontólogo. Aluguei um salão de festas no bairro por uma taxa razoável, encomendei um bolo de dinossauro feito profissionalmente e criei kits de caça a fósseis como lembrancinhas. Léo desenhou convites para seus 8 amigos da escola e 4 colegas do clube de ciências, escrevendo cuidadosamente cada um deles. 2 semanas antes da festa, recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Tínhamos mantido contato mínimo no último ano, com conversas breves a cada poucas semanas, e uma tensa visita na véspera de Natal que terminou cedo, quando Ricardo fez comentários sarcásticos sobre o presente de Léo, dado por mim, ser obviamente comprado na liquidação. Eu estava pensando no aniversário do Léo que está chegando, disse minha mãe, depois de nossa habitual conversa fiada e estranha. Eu gostaria de fazer parte da celebração dele este ano, para compensar... Bem, você sabe, hesitei, surpresa com a iniciativa dela. Estamos planejando uma festa no salão de festas do bairro. É tema de dinossauro, claro. Eu poderia ir? Talvez levar um presente? Sua voz continha uma nota incomum de incerteza. Sinto falta dele, Patrícia. Eu sei que coisas aconteceram que não deveriam, mas ele ainda é meu neto. Depois de discutir com Léo, que pareceu cautelosamente aberto à ideia, concordei que minha mãe poderia participar da festa. Apenas você, no entanto, especifiquei. Não acho que ter o Ricardo e a família dele seria uma boa ideia agora. Claro, ela concordou rapidamente. Só eu. O dia da festa de Léo chegou ensolarado e claro. Um sábado de fevereiro perfeito. O salão de festas foi transformado com decorações de dinossauros, estações de caça a fósseis e uma mesa carregada de comidas temáticas de dinossauros. Léo, orgulhosamente, usava um colete e chapéu de paleontólogo júnior, enquanto cumprimentava seus amigos, mostrando-lhes as atividades com entusiasmo contagiante. 1 hora depois do início da festa, enquanto as crianças estavam absortas escavando fósseis de gotas de chocolate de uma jazida de massa de biscoito, minha mãe chegou. Fiquei tensa quando vi que ela não estava sozinha. Atrás dela estavam Ricardo, Melissa e seus 3 filhos, todos carregando presentes embrulhados. Espero que não tenha problema, disse minha mãe sem me encarar. Eles realmente queriam estar aqui pelo Léo, para mostrar que não há ressentimentos. Antes que eu pudesse responder, Léo os viu. Ele congelou momentaneamente antes de colocar um sorriso corajoso e caminhar até eles. Oi, vovó. Oi, tio Ricardo. Obrigado por virem à minha festa. Sua educação, apesar de tudo, fez meu peito se apertar de orgulho e tristeza. Eu o segui, colocando uma mão protetora em seu ombro. Não foi isso que combinamos. Eu disse baixinho para minha mãe. Você disse que seria só você. Somos uma família, Patrícia, interrompeu Ricardo. Você não pode manter Léo longe dos primos para sempre. As crianças sentiram falta dele. Lívia, Lucas e Sofia estavam parados desajeitadamente atrás dos pais, olhando ao redor da festa com expressões que variavam do tédio ao leve interesse. Lucas imediatamente focou no bolo. É de chocolate? Nós geralmente temos bolos de pasta americana personalizados daquela confeitaria cara do centro. Engoli uma resposta atravessada, determinada a não criar uma cena na festa de Léo. As crianças estão fazendo escavações de fósseis. Se seus filhos quiserem participar, ofereci, tentando amenizar a tensão pelo bem de Léo. A festa continuou com uma corrente subterrânea de constrangimento. Minha mãe se esforçava demais, tirando várias fotos e dizendo repetidamente a Léo o quanto sentia falta dele. Ricardo e Melissa sentaram-se separados dos outros pais, fazendo o mínimo esforço para interagir. Seus filhos participaram relutantemente das atividades, com Lívia e Lucas frequentemente sussurrando e rindo entre si. Léo, para seu crédito, foi um anfitrião gracioso, incluindo seus primos nos jogos e garantindo que eles tivessem bons lugares para o curta-metragem documental sobre dinossauros que exibimos. Seus amigos também foram receptivos, especialmente Caio e Mia do seu clube de ciências.
que pareciam genuinamente interessados em ensinar Sofia a identificar diferentes tipos de dinossauros. O verdadeiro problema começou durante a abertura dos presentes. Léo sentou-se à mesa central abrindo os presentes com genuína gratidão, agradecendo a cada amigo pessoalmente por seu presente. Ele recebeu livros de dinossauros, kits de fósseis e até um modelo de vulcão feito à mão por sua professora de ciências. Quando ele abriu meu presente, um microscópio júnior que ele cobiçava há meses, seu rosto se iluminou de pura alegria. Mãe, isso é incrível! Agora posso olhar fósseis de verdade de perto. Ele pulou para me abraçar apertado, sussurrando obrigado em meu ouvido. O calor do momento foi quebrado pelo bufar alto de Ricardo. Um microscópio. Sério, Patrícia? Muito educativo para um presente de aniversário. Crianças querem coisas divertidas, não lição de casa. Eu o ignorei, enquanto Léo passava para o presente de minha mãe, uma enciclopédia de dinossauros que, na verdade, complementava perfeitamente o microscópio. Léo agradeceu a ela com um sorriso genuíno que pareceu tocá-la profundamente. Então veio o presente da família de Ricardo e Melissa, uma caixa enorme embrulhada em papel caro. Léo a abriu para revelar um robô de brinquedo genérico que não tinha nada a ver com seus interesses e parecia ser para crianças bem mais novas. Obrigado, disse Léo educadamente, embora sua confusão fosse evidente. É legal. É o brinquedo mais popular deste ano, explicou Melissa, orgulhosa. Todas as crianças querem um. Custou R$300. Imaginamos que você provavelmente não ganha muitos brinquedos premium, acrescentou Ricardo com um sorriso condescendente. Os amigos de Léo trocaram olhares, mas não disseram nada. Ele cuidadosamente deixou o robô de lado e continuou abrindo os presentes de seus outros amigos, seu entusiasmo retornando a cada presente relacionado a dinossauros. Quando a abertura dos presentes terminou e as crianças se moveram para a mesa do bolo, ouvi Lívia dizer ao irmão: "Essa festa é tão sem graça comparada com as nossas. O bolo nem tem 3 andares." O que aconteceu em seguida ocorreu com uma velocidade estonteante. Ricardo, que estava ficando visivelmente tenso durante a abertura dos presentes, levantou-se de repente, bem quando os amigos de Léo o elogiavam por sua festa de dinossauro incrível. "Isso é ridículo", anunciou Ricardo em voz alta, atraindo a atenção de todos. "Estamos seriamente fingindo que este é um evento incrível? Meus filhos têm entretenimento profissional e decorações personalizadas em suas festas, não cartazes caseiros e jogos de loja de variedades." A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhos se voltavam para ele. Melissa puxou seu braço, sussurrando: "Agora não, Ricardo." Mas ele estava apenas começando. Por um ano, você se fez de vítima, Patrícia. Coitadinho do Léo que não teve sua festa. Bem, olhe ao redor. Ele parece ótimo para mim. Enquanto isso, você o manteve longe da família, o virou contra seus primos e agiu como se tivéssemos cometido algum crime terrível. Ricardo, este não é o momento nem o lugar, eu disse, firmemente, consciente das 12 crianças assistindo de olhos arregalados. Podemos discutir assuntos de família em particular. Não, eu acho que os amigos do Léo deveriam saber como você separou esta família por causa de um bolo. Ele continuou, o rosto ficando vermelho. Como você se recusou a considerar os sentimentos de qualquer outra pessoa e simplesmente saiu no meio da noite como uma adolescente dramática. Minha mãe finalmente interveio, agarrando o braço de Ricardo. "Já chega. Estamos aqui para o aniversário do Léo." "Ah, agora você está defendendo eles?" Ricardo virou-se para ela, sua voz subindo ainda mais. "Depois que ela manteve seu neto longe por um ano, depois de todo o choro que você teve quando eles foram embora?" "De que lado você está, mãe?" Léo havia se movido para ficar ao meu lado, sua pequena mão deslizando para na minha. Eu a apertei para tranquilizá-lo, tentando protegê-lo da explosão de seu tio. "Não existem lados, Ricardo," eu disse o mais calmamente que pude. "Esta é a festa de aniversário de uma criança. Por favor, pare de fazer uma cena." "Uma cena? Você quer falar sobre cenas?" Ricardo riu asperamente. "Que tal a cena dos meus filhos chorando porque de repente o primo deles recebe tratamento especial depois de não fazer nada para merecer? Que tal a cena da minha mãe de coração partido porque você usou Léo como um peão no seu jogo?" Um dos outros pais, Fábio, pai de Caio, deu um passo à frente. "Senhor, acho que você precisa de um momento para se acalmar. Há crianças presentes." Ricardo o ignorou, apontando acusadoramente para os amigos de Léo.
Olhe para ele com seus novos amigos, agindo como se fosse tão especial com seus dinossauros e ciência. Meus filhos têm conquistas reais, troféus e competições, não apenas obsessões estranhas com lagartos extintos. Essa foi a gota d'água. A professora de ciências de Léo, a professora Renata, avançou protetoramente. Acho que é hora de você ir embora, senhor. Esse comportamento é inapropriado e prejudicial. Eu sou o tio dele. Tenho todo o direito de estar aqui, gritou Ricardo, fazendo Sofia começar a chorar, enquanto seus gêmeos pareciam mortificados. Não quando você está se comportando dessa maneira. Você não tem, eu disse, encontrando forças para proteger não apenas Léo, mas todas as crianças presentes. Por favor, saia agora ou terei que pedir ao pessoal do salão para acompanhá-lo. Minha mãe parecia dividida, olhando entre Ricardo e eu. Ricardo, por favor, isso não está ajudando em nada. Tudo bem, ele cuspiu pegando o casaco. Vamos, crianças, estamos indo. Mãe, você vem ou vai ficar com os traidores? O ultimato cruel pairou no ar enquanto minha mãe hesitava. Talvez pela primeira vez em nossas vidas, ela parecia genuinamente em conflito sobre escolher Ricardo. Eu acho que vou ficar para o bolo, disse ela baixinho. Eu pego uma carona para casa mais tarde. O rosto de Ricardo se contorceu em choque e traição. Inacreditável! Depois de tudo que fiz por esta família... Vamos, Melissa, crianças. Vamos embora. Enquanto eles saíam furiosos, com Melissa se desculpando sem graça e correndo atrás do marido, um silêncio atordoado caiu sobre a festa. Léo olhou para mim, os olhos arregalados de preocupação. Todo mundo vai embora agora? A festa está arruinada, ele sussurrou. Para minha surpresa, foi minha mãe quem respondeu. Claro que não, Léo. Sua festa está maravilhosa e todos estão se divertindo muito, não é mesmo? Ela olhou ao redor para os outros adultos que rapidamente assentiram em concordância. Com certeza, disse a professora Renata com calor genuíno. Agora, quem está pronto para aquele bolo de dinossauro incrível? As crianças aplaudiram, a tensão se quebrando enquanto corriam para a mesa do bolo. Léo hesitou, depois se juntou aos amigos, a sombra momentânea passando de seu rosto enquanto eles o acolhiam em seu círculo. Enquanto a festa continuava, minha mãe me puxou de lado. Eu sinto muito, Patrícia. Eu não tinha ideia de que Ricardo se comportaria assim. Eu nunca o vi. Bem, eu nunca me permiti vê-lo assim antes. É assim que ele sempre foi, mãe. Eu disse gentilmente. Você apenas sempre deu desculpas ou olhou para o outro lado. Ela assentiu lentamente, observando Léo rir com seus amigos. Ele parecia tão feliz aqui, com essas crianças que realmente compartilham seus interesses. Eu nunca percebi o quanto ele estava apagando o próprio brilho em nossa casa. O resto da festa transcorreu sem incidentes, com as crianças se recuperando rapidamente da perturbação. Quando chegou a hora de ir embora, minha mãe abraçou Léo, se despedindo com lágrimas nos olhos. Obrigada por me deixar vir hoje, disse ela. Espero, talvez eu possa te ver de novo em breve. Léo olhou para mim, questionador. Eu assenti levemente e ele sorriu para a avó. Talvez você possa vir ver meu microscópio um dia. Vou olhar amostras de rochas de verdade. Enquanto limpávamos o salão após a festa, com a ajuda de alguns pais que ficaram, recebi uma enxurrada de mensagens de texto raivosas de Ricardo, acusando-me de virar nossa mãe contra ele e humilhar sua família. Silenciei meu telefone, focando na felicidade de Léo enquanto ele organizava seus novos presentes com orgulho. A ruptura familiar estava agora completa, mas, de alguma forma, parecia menos um fim e mais uma limpeza necessária daquilo que já estava quebrado o tempo todo. Nos dias seguintes à festa de aniversário de Léo, as consequências familiares se intensificaram antes de começarem a cicatrizar. Ricardo lançou o que só poderia ser descrito como uma campanha contra mim, enviando mensagens raivosas não apenas para mim, mas para parentes distantes, pintando-se como a vítima do meu rancor irracional e manipulação de nossa mãe. Léo, no entanto, parecia estranhamente livre do drama. Na manhã seguinte à sua festa, ele montou seu novo microscópio perto da janela do nosso apartamento, examinando cuidadosamente folhas e amostras de tecido antes de passar para as amostras de rocha que vieram com o kit. Mãe, disse ele pensativamente, enquanto eu preparava o almoço.
Por que o tio Ricardo estava tão bravo com a minha festa? Meus amigos gostaram e eu gostei. Não é isso que importa? Juntei-me a ele à mesa, considerando como explicar a disfunção adulta a um menino de 9 anos. Às vezes, as pessoas se acostumam com as coisas de um certo jeito, com elas no centro de tudo. Quando isso muda, elas não sabem como lidar. Ele assentiu, surpreendentemente perceptivo. Tipo como na casa da vovó, tudo tinha que ser sobre a Lívia, o Lucas e a Sofia, ou eles ficavam chateados. Exatamente. E seu tio cresceu com tudo girando em torno dele. Ver você feliz, com amigos que te apreciam por exatamente quem você é, fez ele perceber que o jeito dele não é o único jeito de ser. Léo considerou isso. Isso é triste para ele. Meus amigos gostam de mim porque eu gosto de dinossauros e ciência, não porque eu tenho a maior festa ou os brinquedos mais caros. Sua sabedoria me atingiu profundamente. Aos 9 anos, ele entendia algo que meu irmão de 38 anos nunca havia compreendido, que a conexão genuína vem do compartilhamento de interesses autênticos, não de exibições materiais ou hierarquia forçada. 2 semanas depois da festa, minha mãe ligou, a voz hesitante. Será que eu poderia visitar um dia desses? Só para ver o quarto do Léo e talvez levá-lo para tomar um sorvete? Marcamos uma visita para um sábado à tarde. Quando ela chegou, parecia menor, de alguma forma menos certa de seu lugar no mundo. Léo mostrou a ela com orgulho seu microscópio e os desenhos detalhados que ele havia feito de suas observações. Ela ouviu atentamente, fazendo perguntas que revelavam interesse genuíno, em vez da atenção educada que ela costumava dar no passado. Enquanto tomávamos café, com Léo brincando em seu quarto, ela finalmente abordou o que havia acontecido. Eu tenho pensado muito desde a festa. Ela começou, girando a xícara nas mãos. Sobre como tratei você e o Léo ao longo dos anos. Sobre as escolhas que fiz. Eu esperei, dando-lhe espaço para continuar. O Ricardo não fala comigo desde aquele dia, ela admitiu. Ele diz que eu o traí por ficar na festa, mas vê-lo gritar com uma criança no aniversário dela, ver como ele tentou fazer Léo se sentir pequeno por estar animado com a ciência, eu não pude defender aquilo. Não foi só naquele dia, mãe, eu disse gentilmente. Tem sido um padrão em nossas vidas inteiras. Ela assentiu lentamente. Eu sei, eu sempre dei desculpas para ele. Ele é sensível. Ele precisa de mais apoio. Ele não quis dizer por mal, mas vendo-o através dos olhos do Léo naquele dia, eu não pude mais fingir. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela continuava. Eu fui injusta com você, e especialmente com o Léo. Eu me convenci de que estava sendo uma boa avó ao proteger os sentimentos da Lívia, do Lucas e da Sofia. Mas tudo o que fiz foi ensinar ao Léo que os sentimentos dele não importavam tanto. Foi talvez a conversa mais honesta que já tivemos. Embora não pudesse reparar instantaneamente anos de dor, abriu uma porta para um novo tipo de relacionamento, baseado na verdade, em vez de a apaziguar e fingir. Enquanto isso, Ricardo escalou suas queixas para a família estendida. Ele ligou para minhas tias e tios, dizendo-lhes que eu havia virado nossa mãe contra ele, e estava mantendo Léo afastado por despeito. Alguns acreditaram nele, entrando em contato para me pedir que reunisse a família. Outros, que haviam testemunhado seu comportamento em reuniões de família ao longo dos anos, foram mais céticos. Minha tia Clara, irmã da minha mãe, ligou uma noite depois de receber a versão dos fatos de Ricardo. Eu assisto esse menino conseguir tudo o que quer há 38 anos. Ela disse sem rodeios. Já era hora de alguém enfrentá-lo. Como está o Léo? Essa divisão na família estendida criou um clima estranho no casamento de uma prima, 3 meses após o incidente do aniversário. Ricardo me evitou deliberadamente, enquanto sua esposa Melissa tentava uma conversa fiada, tensa, antes de recuar para o lado do marido. Seus filhos, claramente instruídos a ignorar Léo, viraram as costas quando ele se aproximou deles. Em vez de ficar magoado, Léo deu de ombros. Tudo bem, eles nunca quiseram brincar comigo de verdade mesmo. Ele passou a recepção conversando com nossa prima de 2º grau, Emília, sobre seus estudos de paleontologia na faculdade, completamente engajado e despreocupado com a rejeição dos primos. 6 meses após o incidente da festa, um novo normal experimental começou a surgir. Minha mãe nos visitava a cada 2 fins de semana,
às vezes levando Léo a museus ou exposições de ciências que batiam com seus interesses. Ela fez esforços genuínos para se conectar com ele em seus termos, aprendendo fatos sobre dinossauros e perguntando sobre seus projetos escolares com real curiosidade. Seu relacionamento com Ricardo permaneceu tenso, embora ela continuasse a ver os filhos dele regularmente. De acordo com seus relatos cuidadosos, Ricardo se recusava a discutir sobre mim ou Léo, agindo como se simplesmente tivéssemos deixado de existir. Seus filhos, no entanto, ocasionalmente perguntavam sobre o primo, especialmente Sofia, que havia realmente gostado das atividades com fósseis na festa de Léo. Acho que ela sente falta dele, minha mãe confidenciou durante uma visita. Ela mantém a pequena figura de dinossauro que ele deu a ela no Natal passado em sua estante, mesmo que Ricardo e Melissa desencorajem qualquer menção a vocês dois. Quando o outono chegou novamente, minha mãe havia começado a fazer terapia, algo que eu nunca pensei que veria. Preciso entender por que eu permiti tanto comportamento doentio, ela explicou, não apenas com o Ricardo, mas durante toda a minha vida. Essa disposição para examinar seus próprios padrões me deu esperança de que nosso relacionamento pudesse eventualmente cicatrizar, mesmo que nunca fosse o que eu desejei quando criança. Léo continuou a prosperar na escola e em suas atividades extracurriculares. O Clube de Ciências participou de uma competição regional, onde sua equipe ganhou o segundo lugar por seu projeto sobre formação de fósseis. O menino quieto e hesitante, que tentava se fazer invisível na casa da avó, estava agora apresentando com confiança para jurados e respondendo perguntas sobre sua pesquisa. Minha própria vida também se expandiu. Meu relacionamento com Tomás, o professor de geologia, aprofundou-se em algo significativo. Ele entendia perfeitamente a obsessão de Léo por dinossauros e frequentemente trazia amostras de rochas interessantes para eles examinarem juntos. Eu havia assumido o cargo de gerente na livraria quando meu chefe se aposentou, trazendo maior responsabilidade, mas também melhor remuneração e benefícios. À medida que o 10º aniversário de Léo se aproximava, perguntei que tipo de comemoração ele queria. "Podemos fazer no Museu de História Natural?" Ele perguntou animadamente. "Eles fazem festas de aniversário onde você tem um tour pelos bastidores da coleção de fósseis. Planejamos uma reunião menor este ano, com seus amigos mais próximos e minha mãe." Quando perguntei hesitantemente se ele queria convidar a família de Ricardo, ele pensou por um momento antes de balançar a cabeça. "Eu não acho que eles se divertiriam", disse ele simplesmente. "E eu quero que todos se divirtam na minha festa." Sua festa de aniversário foi tudo o que ele esperava: amigos entusiasmados, fósseis fascinantes e nenhum drama familiar. Minha mãe trouxe para ele um polidor de pedras profissional que ela havia pesquisado cuidadosamente para combinar com seus interesses. A alegria em seu rosto quando ele o abriu e o prazer genuíno no dela ao ver sua reação simbolizavam o quão longe havíamos chegado. Naquela noite, enquanto eu o colocava na cama, cercado por seus novos livros de geologia e espécimes de fósseis, Léo disse algo que me trouxe lágrimas aos olhos. "Mãe, estou feliz por termos saído aquela noite, mesmo tendo sido assustador. Eu gosto de quem eu sou agora, não preciso mais fingir ser diferente." Suas palavras cristalizaram tudo o que eu sentia, mas não conseguia articular. Ao deixar a casa da minha mãe naquela noite, ao me recusar a aceitar os padrões familiares de favoritismo e manipulação emocional, eu havia dado a Léo permissão para ser totalmente ele mesmo, sem desculpas. Eu havia mostrado a ele que ele merecia celebração e respeito simplesmente por ser quem ele era. A família que um dia conhecemos mudou irrevogavelmente. Ricardo e eu provavelmente nunca repararíamos nosso relacionamento, muito danificado por décadas de tratamento desigual e sua recusa em reconhecer seu papel nisso. Minha mãe e eu estávamos construindo algo novo, frágil, mas mais honesto do que o que veio antes. Léo havia perdido o contato diário com seus primos, mas ganhou um senso mais forte de autoestima que o serviria muito melhor a longo prazo. Havíamos criado nossa própria definição de família. Uma construída sobre respeito mútuo em vez de obrigação. Uma onde os aniversários eram comemorados não com base em quem merecia mais ou menos, mas na simples premissa de que toda criança merece se sentir especial e amada por exatamente quem ela é. Ao refletir sobre nossa jornada agora, percebo que, às vezes, as escolhas mais dolorosas levam ao crescimento mais necessário.
Ao defender Léo, naquela noite, eu finalmente me defendi também. Mostrei a ele que não temos que aceitar ser tratados como menos que podemos criar limites e construir uma vida onde somos valorizados. Você já teve que fazer uma escolha difícil para proteger alguém que ama? Sua família já passou por conflitos por favoritismo ou tratamento desigual? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos nessas lutas nos ajuda a encontrar a coragem para fazer as mudanças necessárias. Se esta história ressoou com você, por favor, se inscreva para ouvir mais sobre nossa jornada e curta este vídeo para que outros possam encontrá-lo também. Obrigada por ouvir e lembre-se, você merece ser celebrado exatamente como você é.